O nosso tema hoje é a introdução do manual de uso. Faz parte da nossa bibliografia e vocês vão entender a importância desse manual durante o nosso curso. Bom, o manual de Oslo é uma publicação da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É uma organização com início na Europa no pós-guerra, né? E era para administrar o Plano Marshall na Europa. O Plano Marshall, vocês devem saber, foi a ajuda econômica que os Estados Unidos deu para os países destruídos na guerra, né? Que poderiam passar para a influência soviética se não ocorresse lá um desenvolvimento econômico. E esse esforço, né, que os Estados Unidos fez foi importante para recuperar a economia tanto da Europa como do Japão. Já em 1961, a OCDE ela se transforma na OCDE, né, e passa a aderir outros países não europeus nessa organização intergovernamental. Hoje 37 países membros, né, e eles pensam em estimular o progresso econômico e o comércio mundial. É um fórum de países que descreve comprometimentos com a democracia e a economia de mercado, oferecendo uma plataforma para comparar experiências políticas, buscar respostas para problemas comuns, identificar boas práticas, né, e há um foco na inovação como sendo um vetor para o desenvolvimento. Como comentei, são 37 países membros, maior parte da Europa Ocidental. Hoje vocês veem que alguns países da Europa Oriental fazem parte, entre eles a República Tcheca, né, a Estônia, a Hungria, né, países fora da Europa, mas com uma influência ou participação ocidental, Israel, né? A entrada do Japão, Coreia do Sul, aqui Letônia e Lituânia, fica próximo muito próximo da União Soviética, lá no norte, né? México, né? Isso no nosso continente. No nosso continente, eu acho que é o México e o Chile. Eu não vi se o Chile está... Chile está aqui. Né? Colômbia também. Né? Percebe que há algumas questões estratégicas, né? Obviamente orquestradas pelos Estados Unidos. A importância da Colômbia no combate ao narcotráfico e as ajudas econômicas dos Estados Unidos à Colômbia sempre foram muito fortes, né? E o Chile foi o país que mais aderiu ao neoliberalismo no nosso continente até os dias de hoje. O nosso interesse está no manual de uso. Né? Ele é da OCDE, aqui a sigla em francês, né? A bandeira da União Europeia, e o FINEP, este órgão é do Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil. É uma fundação, uma empresa pública que pertence ao Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Eles traduziram, porque essa obra não está em português, tem 4 ou 5 línguas, menos português. O português não é uma delas, né? E eles colocam, né, que mas traduziram do original, de originais, porque eles usaram várias línguas para ter uma boa tradução. Como eu falei para vocês, o FINEP é uma empresa pública brasileira vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. A sede dela é no Rio de Janeiro e ela se coloca como missão promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil por meio do fomento público da ciência, tecnologia e inovação em empresas, universidades, institutos tecnológicos e outras instituições públicas e privadas, né?
Eles pretendem transformar o Brasil por meio da inovação. Essa é a visão deles de futuro. Né? Atuam em toda a cadeia da inovação, com foco em ações estratégicas, estruturantes e de impacto para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Então, quando nós falamos da disciplina de inovação, o órgão público que deveria ser o grande fomentador é o FINEP. Né? E ele adota o Manual de Oslo como um guia para as questões ligadas à inovação. A questão é que a inovação é um aliado no esforço para elevar a competitividade das empresas brasileiras e os senhores não podem negar isso. Se nós somos um país de e-commerce, somos um país de e-commerce com inovações. Desenvolvimento tecnológico no setor de agronegócios no Brasil é muito evoluído. A gente está acostumado a vê-lo destruindo a Amazônia, né? Mas esse é um dos lados do nosso agronegócio. A nossa produtividade sempre foi algo de muita competência. O nosso suco de laranja venceu nos anos 80, 90 a concorrência com o suco de laranja da Flórida. Né? Então, nós somos muito competentes nesse setor e isso não foi feito sem tecnologia, sem inovação, sem pesquisa, né? E pesquisas a fundos perdidos, né? Perdidos, não trazer um retorno imediato, né? Mas muito dinheiro de governos, principalmente anteriores, né? E estou falando assim de governos passados mesmo, né? Não estou querendo fazer nenhuma preleção política, mas o atual não tem visão nenhuma com as entidades entidades que fomentam o desenvolvimento tecnológico aqui no Brasil. E não vi isso presente, por exemplo, no governo da Dilma Rousseff, que é um parâmetro para que poderia ser utilizado. Você você está falando algo contra o governo atual e não estou elogiando anteriores. Historicamente, né, o neoliberalismo ele começa a tirar no Brasil dinheiros de entidades como o FINEP, né, ao contrário do que os países desenvolvidos europeus fazem. Tá? Então, é uma inversão de valores, né, que ocorre aqui no Brasil quando a gente fala em neoliberalismo. Bom, em todas as atividades do FINEP, as referências usuais sobre inovação têm como base o Manual de Oslo em sua versão original. Brasil, a política pública do Brasil, até o momento, né, não houve nenhuma outra que mudasse, né, e de inovação é FINEP. Ele toma como base o Manual de Oslo. Portanto, o Manual de Oslo, espero que vocês entendam, então, a importância desse guia para a inovação. O objetivo do manual é oferecer diretrizes para a coleta e interpretação de dados sobre inovação. Ele foi concebido para acomodar o uso dos dados de inovação de uma maneira mais uniforme, né, de modo que pesquisas feitas em vários países possam ser lidas, interpretadas e comparadas. Né? Por que isto é importante? Porque a importância de você ter algo uniforme para você poder medir, né, desenvolvimentos e avanços em termos tecnológicos e de inovação.
Então, ele possibilita a compreensão das atividades da inovação e a relação direta com o crescimento econômico. Exige conhecimentos em atividade de inovação que impactam no desempenho da empresa. Eles estão voltados única e exclusivamente para o desenvolvimento de organizações com fins lucrativos, né? Eles pensam em atividades que aumentam a demanda de um determinado produto de uma determinada empresa ou a redução de custos na produção de um determinado produto de uma dada empresa, né? E os fatores que afetam a capacidade de inovar para alcançar esses objetivos, né? Ele disponibiliza indicadores para o desempenho nacional com as melhores práticas existentes, né? E isso vem do benchmark. Não sei se vocês lembram, a gente tem que procurar onde estão as melhores práticas, né? Para tentar imitá-las, aprender e depois superá-las. Então, o manual de uso ele vem de encontro ao que nós, administradores de empresas, precisamos ter como orientação para quando tratarmos do assunto de inovação como forma de desenvolvimento econômico. Então, o Manual de Ouro, entre outras coisas, ele mede inovações. Agora, como medir algo que está crescendo constantemente? É um processo contínuo, né? As empresas estão constantemente mudando produtos, né? Ou maneira de produzir produtos através do crescimento do conhecimento nessa organização. Então, ele apresenta diretrizes da maneira como coletar dados para poder trazer medidas, né? Como medir atividades de inovação, despesas em atividades de inovação e interações entre organizações que buscam inovação e implementação de mudanças significativas nas empresas. Agora, não pode deixar de procurar as fontes de inovação, né? Quais são os fatores que influenciam as atividades de inovação e os resultados de determinadas inovações. É claro que a administração pública inova e precisa de inovações para se dinamizar, modernizar e atender melhor às necessidades da população. Nesse momento, vou interromper a gravação por causa do barulho excessivo da chuva no local. Voltando à gravação, espero que a acústica esteja melhor, né? Pois fechei a janela da minha sacada. Vamos lá, eu estava dizendo para vocês que empresas públicas inovam, organizações não governamentais inovam, né? Mas nós estamos preocupados com a inovação de empresas comerciais, né? Que têm negócios, né? Negócios com produtos ou serviços, né? E no âmbito da empresa, e o manual trata, né? São 4 tipos de inovação. Vamos falar a partir de agora de inovação do produto, do processo, organizacional e de marketing. São, neste momento, né, vai ser só uma pequena introdução, porque esse assunto será aprofundado durante o curso. Bom, inovação de produto são mudanças ou novos produtos, né?
bens e serviços totalmente novos ou aperfeiçoamentos importantes para o que nós já temos. Obviamente, as inovações de processo são mudanças significativas nos métodos de produção e de distribuição de produtos. As inovações organizacionais, desde práticas de negócio, uma mudança no local de trabalho ou nas relações externas da empresa. Inovação de marketing, né? Eles se concentram mais em novos métodos como mudança do design do produto e da embalagem, na promoção do produto e sua colocação, né? E aqui há uma coisa que precisaremos trabalhar, né? Porque distribuição é place e a colocação é place, né? E entender o que o manual vai nos diferenciar isso, né? E chegaremos nesse momento mais à frente. E métodos de estabelecimento de preços de bens e de serviços, né? O P de price. Eles separam inovações de produto, o P de produto do marketing, com um destino mais à área técnica e não da concepção de produtos que marketing propõe, né? Essa é uma área onde esse é um campo onde duas áreas da administração sempre atuam juntos e o ideal seria que não fossem conflitantes. O marketing e o pessoal de inovação de produtos. Bom, uma mudança envolve um grau considerável de novidade para uma data firma, né? Então, estou excluindo mudanças pequenas ou com grau de novidade insuficiente. Tem que haver uma certa novidade que possa impactar no mercado. Ela não precisa ser desenvolvida pela própria empresa. A empresa pode adquirir de outra empresa ou instituição por meio do processo de difusão da inovação. Nós vamos estudar também a difusão, grau de novidade, né, para tentar entender melhor. A difusão é o meio pelo qual as inovações se disseminam. Canais de mercado ou não, a primeira introdução de um produto para diferentes consumidores, né? Países, regiões, setores, mercados, empresas, né? Eu vou falar para vocês de um hábito, o Halloween. Isso foi introduzido no Brasil e eu assisti essa introdução e cada vez mais crescente. Juro para vocês que na minha infância, minha adolescência, nunca falamos no 31 de outubro como o Dia das Bruxas e essas questões, né, americanas. Foi uma cultura que nos foi difundida, né? Então, citando isso como exemplo para vocês tentarem pegar, né, que com a globalização, obviamente, a difusão de produtos e serviços passa a aumentar, né? E sem difusão, uma inovação nunca terá impacto econômico. A exigência mínima para que uma mudança nos produtos ou funções de empresas seja considerada uma inovação é que ela seja novidade para a empresa que está adquirindo esta inovação. Ou algo significativamente melhorado, né? O que não era novidade para outra empresa ou em outro país, né, pode ser novidade neste país, né, no nosso país, né?
ou melhorar o que nós fazemos. É este o sentido da difusão, né, relacionada com o grau de novidade. Pelo menos no que eu li no manual de uso, eu vejo que eles não têm uma facilidade da língua portuguesa. Facilidade que nós temos. Ser, estar, né? Para nós são coisas diferentes, para eles, muitos deles é o mesmo verbo. Né? Então, empresa inovadora é a que introduziu uma inovação durante um dado período. Quer dizer, essa empresa está inovadora em um determinado período. Né? Para eles, estar e ser. Então, eles têm essa dificuldade que nós podemos tranquilamente resolver. Né? É uma empresa inovadora aquela que está num momento inovador. As empresas inovadoras podem desenvolver principalmente inovações próprias ou em cooperação com outras empresas ou organizações públicas de pesquisa, por meio da adoção de inovações desenvolvidas por outras empresas. E aí vocês vão ver inúmeras parcerias e por que os centros, né, de inovadores procuram parceiros para desenvolver. Nós estamos num momento assim, muito rico de exemplo, que é a pandemia, né, e a necessidade que o setor de produção de medicamentos e vacinas, né, faz parte é um medicamento preventivo, né, em desenvolver curas para a Covid. Vocês acham que quem conseguiu as parcerias, né, para os nossos institutos de pesquisa, o Instituto Manguinhos, que faz parte da Fiocruz no estado do Rio de Janeiro, e o Instituto Butantan em São Paulo, né? Foram governos federais e estaduais que conseguiram isso, ou as empresas que estavam desenvolvendo vacinas fora do Brasil procuraram esses institutos porque sabiam que lá tinha tecnologia, conhecimento e capacidade inovadora suficiente para ser parceiros no desenvolvimento desses produtos. Ambos institutos são referências mundiais em tecnologia de desenvolvimento de vacinas, soros, né, e outros medicamentos, né, são referências mundiais com especialização em vacinas, né, e não só no desenvolvimento, como na produção em massa, e o Brasil é referência mundial na distribuição, né, desses produtos, isso é, na vacinação em massa. Desde o Zé Gotinha, na minha adolescência, o Brasil foi o primeiro país a erradicar a poliomielite. Para mim, poliomielite é um nome muito próximo e para a geração de vocês eu acho que está muito distante. Né? A poliomielite causava paralisia de um dos membros inferiores no crescimento de um adolescente ou de uma criança. Né? E era comum a gente ver pessoas que tiveram essa paralisia, isto é, uma perna bem menor que a outra. É um desconforto muito grande, né? Eu tenho um primo que hoje está lá na faixa dos 80 anos de idade e ele foi talvez uma das últimas gerações a ter paralisia infantil no Brasil. E essa
tecnologia que o Brasil desenvolveu. E olha, né, se as pessoas falam de governos, os militares foram exemplos, porque foram eles que implantaram, né, nos governos militares, foi implantado essa massificação da vacinação contra a poliomielite, e o primeiro país a eliminar a poliomielite foi o Brasil. Seguidamente, né, a América Latina, porque o Brasil levou à Organização Pan-Americana de Saúde esse know-how. E, posteriormente, foi para a Organização Mundial da Saúde, e a poliomielite está sendo eliminada no planeta. Né? Praticamente são muito poucos casos raros que a gente ouve. Mas isso por um processo de vacinação em massa, né? E facilitado pelo conhecimento que a população tinha de doenças, né, que matavam ou aleijavam as pessoas, né, e elas se sentiam muito seguras e corriam atrás das vacinas. Né? E o Brasil tem esse know-how. São inúmeros postos de saúde espalhados pelo Brasil, né, com até para a Covid, né, eles estão equipados com resfriadores, né, entre 2 e 8 graus centígrados, uma coisa assim, né, que possibilita a distribuição, a logística, né, da distribuição, fora um número enorme de pessoas treinadas para aplicar vacinas. Tudo isso é um esforço do SUS e de alguns governos que investiram no SUS. Né? Essa parte, e olha que isso vem, e eu estou frisando, né? Vem do governo militar. Então é uma coisa boa, adquirida e mantida no Brasil até o atual momento. Né? Hoje nós vemos assim, uma forte pressão contra essas atividades desenvolvidas pelo governo. E quando eu falei dos dois institutos, gente, vocês estudaram história, a revolta da vacina no Rio de Janeiro no início do século XX, 1900, alguma coisa assim, né, quando foi a vacinação em massa, e a primeira campanha, né, liderada por Oswaldo Cruz, para tentar erradicar a varíola na cidade do Rio de Janeiro, o que estava trazendo um enorme problema econômico, porque era o grande porto nosso de exportação, do nosso produto principal, que era o café já, e isso foi sendo transferido para a cidade do Rio de Janeiro, obviamente, mesmo porque o café foi vindo para o estado de São Paulo, né? E o porto do Rio de Janeiro oferecia mais segurança para o atracamento dos navios e de sanidade pública. Né? Gente, um know-how de mais de 100 anos em vacinação nós temos. Produção, distribuição, desenvolvimento de vacinas, produção e distribuição, né, em massa. Isso não foi construído do dia para a noite, não foi nenhum desses governos atuais que procuraram os órgãos mundiais de desenvolvimento. Manguinhos, né, faz parte da Fiocruz, e o Butantan tem contatos científicos internacionais, temos cientistas de prestígio internacionais, capacidade tecnológica de desenvolvimento, né, e foi atrás disso que eles vieram. Né? Vieram porque já vinham desenvolvendo vacinas no passado para tipos de SARS, né, doenças pulmonares, né, que nunca tinham
vindo para o Brasil. Por isso que nós nunca tínhamos começado uma pesquisa dessa. E eles começaram no passado, mas como foram pandemias que não foram pandemias, né? Elas se contiveram no Mediterrâneo e na Ásia, né? Por isso não avançaram para nós e os nossos institutos não entraram nessas pesquisas no passado. E essa é a razão deles serem procurados. Vocês verão que inovação depende de muito de conhecimento, e conhecimento está em vocês que vão desenvolver o progresso desse país. Espero ter dado uma breve introdução para vocês do Manual de Uso e nas próximas aulas vamos aprofundando nesse tema que para mim é fundamental e me atrai muito, que é a inovação.